Atos capítulo 5, versos de 12 até 32. Amém, meus irmãos? Vamos ler alternadamente. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Podeis sentar, irmãos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que a palavra de Deus nos convida a pensar aqui é também um bom ponto de encerramento desse estudo de alguns meses, aliás, de algumas quartas nesse mês agora de setembro, que nós acompanhamos para falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. A gente prossegue, meus irmãos, hoje encerrando essa importante fase, esse importante livro da Bíblia, para falarmos então sobre uma doutrina que estava sendo espalhada no mundo. O texto que nós lemos em Atos 5, desde o verso 12 até o verso 32, nos fala do princípio da história da igreja e nos ensina muito sobre o dever nosso enquanto igreja para espalharmos a mensagem do Senhor pela terra. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o início da igreja,
nós vemos aqui uma acusação do Sinédrio para com os apóstolos, muito curiosa. Diz o Sinédrio para os discípulos de Jesus: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém dessa doutrina, como está lá no verso 28. Os apóstolos e, consequentemente, toda a igreja dos primeiros dias foram acusados formalmente pelo Sinédrio de proclamar o evangelho de Cristo na cidade de Jerusalém. E não apenas de fazê-lo assim, mas permeando por toda a cidade a pregação que falava e apontava para a pessoa de Cristo, até o ponto que a cidade de Jerusalém ficou completamente tomada por esse ensino, onde não era mais possível se dobrar uma esquina ou se entrar em um estabelecimento, sair ou entrar de uma casa sem que o nome de Jesus estivesse ali sendo proclamado, ou sendo falado, ou sendo dialogado pelas pessoas, pelas autoridades, pelos discípulos e por toda a região da cidade de Jerusalém. Veja que interessante a acusação. O Sinédrio chama os apóstolos e diz a eles, e os acusam de estarem influenciando a vida das pessoas daquele lugar com o ensino de Cristo, mesmo após terem sido expressamente proibidos pelo Sinédrio, o que eles são relembrados aqui neste encontro. Essa acusação sofrida pelos apóstolos nos leva a perguntar sobre a nossa própria vocação de encher o mundo com a doutrina de Cristo. Será que hoje nós também seríamos presos? Ou seríamos também acusados, como foram esses homens de Deus do passado, por estarmos espalhando a doutrina, ou nós seríamos tidos como inocentes? Será que você e eu hoje seríamos considerados culpados por esse grande crime, entre aspas? Ou nós seríamos sempre inocentados porque não estamos cumprindo com o nosso papel? Acusados ou não desse fato, meus irmãos, nós somos chamados a encher o mundo todo com o propósito e com o evangelho de Jesus. Essa deve ser uma característica constante da peregrinação dos cristãos pela terra e pela sociedade humana. Considerarmos, meus irmãos, que uma determinada região ou um determinado povo já foi alcançado pelo evangelho não deve nos limitar, ou não deve esse fato se limitar ao plantio de uma congregação ou de uma igreja. Alcançar um povo de verdade com a doutrina de Cristo é alcançá-los com a influência que os enche com o conhecimento de Deus, que é a salvação, com os valores do reino de Deus, até que isso não se traduza apenas em plantio de igrejas, mas seja o estilo da vida das pessoas, o que elas pensam, os que elas agem e como elas se comportam numa sociedade que está perdida em pecado. Eu separei esse texto para nós encerrarmos essa nossa jornada pelo livro de Atos, para você que está conosco aqui na IPA, para você que nos acompanhará depois no YouTube da IPA, para que nós entendamos como que a nossa missão tem sido colocada em prática nos dias de hoje. Encher o mundo com a doutrina de Cristo, meus irmãos, é uma missão de todo cristão e que passa por 3 importantes aspectos. Primeiro, é uma missão permanente, ela nunca cessa. Nós precisamos ao tempo todo enchermos o mundo com o evangelho e com a doutrina de Cristo. Essa missão, além de ser permanente, não cessar, ela também é inadiável. Nós não podemos deixar para outro dia, para um dia melhor, esperar um momento oportuno. Em tempo e fora de tempo, é a advertência que Paulo faz a Timóteo na sua 2ª carta, para que ele pregasse de maneira ousada e com intrepidez. Precisamos pregar em todo o tempo, é inadiável, porque é urgente. E também, em terceiro e último lugar,
é uma missão intransferível. A missão da pregação do Evangelho e dessa responsabilidade que todos nós temos de encher o mundo com a doutrina de Cristo não pode ser transferida para outrem. Nós não podemos terceirizar. Tem muita gente que tem se usado da internet e nós mesmos usamos a internet para essa finalidade de contribuir com a apresentação da graça, do amor de Cristo no meio digital. Mas essa missão é nossa e não dos algoritmos das redes sociais. Você não pode terceirizar a sua missão. Tem um vizinho seu que está se perdendo. Tem um parente seu que não conhece quem Jesus Cristo é de verdade. Tem algum amigo seu de infância que de repente está caminhando a passos largos para a perdição eterna e você não tem falado do amor de Cristo para essa pessoa e precisa falar, porque a nossa missão, como temos visto aqui em todos, como vimos na semana passada, das grandes aventuras missionárias de Paulo, enfrentando tanta sorte de provações e tribulações, opressões, circunstâncias da vida, naufrágios, açoites, prisões, e ainda assim com o seu coração ardendo por falar do amor de Cristo na terra. Não podemos nos esconder da nossa tarefa, ela é intransferível. Encher o mundo com a doutrina de Cristo, meus irmãos, é o próprio ser da igreja, é a vocação da igreja que nós temos recebido da parte de Deus. Mas ao nos autoexaminarmos, ao olharmos para nós mesmos, nós poderemos muitas vezes de maneira crítica pensar em que tipo de impacto as nossas vidas e a nossa missão de encher o mundo com a doutrina de Cristo tem surtido na vida dos outros ou na sociedade, e aí nós vamos tender a ficar muitas vezes frustrados de ver um país como o nosso, que tem quase a metade da sua população adepta do cristianismo, e um país onde a cada ano precisam se criar milhões de vagas para cárcere de delinquentes, a cada ano crescendo o volume de crimes graves e assim desenvolvendo-se uma sociedade cada vez mais corrupta e perdida. Que tipo de diferença nós temos feito na terra? Pedir ao nosso diácono para dar só uma regulada aqui no ar-condicionado, para nossos irmãos não congelarem. Nós perguntamos, meus irmãos, onde se escondem os milhares de evangélicos do Brasil? De que forma o seu compromisso, o seu procedimento ético transforma o nosso país? E como temos vivido radicalmente a mensagem bíblica de forma a mudar o nosso povo? Quando olhamos para esse texto bíblico, nós vamos ver pela experiência dos apóstolos, meus irmãos, o que nós precisamos fazer para encher o mundo com o Evangelho de Cristo. E nós vamos seguir algumas pistas desse texto de Atos 5, de 17 a 32, destacando alguns elementos que não podem cair no nosso esquecimento. O primeiro deles, meus irmãos, é perguntarmos, para encher o mundo com o Evangelho ou com a doutrina de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a oposição à fé cristã é uma realidade constante. Você pode ler comigo isto? É preciso reconhecer que a oposição à fé cristã é uma realidade constante. O texto nos deixa muito claro, meus irmãos, que Jerusalém se viu plenamente influenciada. Os chefes do Sinédrio encontram-se preocupados com o avanço do evangelho que estava sendo pregado pelos apóstolos, à medida em que eles estavam enchendo a cidade com essa doutrina, não cessando de falar no Senhor. E isso num ambiente de extrema hostilidade. Veja, o líder deles tinha acabado de ser crucificado.
Você quer um outro fato para trazer mais temor ao coração deles? Mas o que se via era o contrário. Eles se sentiam capacitados, que foram em Atos 2, pelo derramamento do Espírito Santo, a cada vez falarem mais e mais desse amor, dessa graça, e falando do Cristo ressurreto, que mudou a vida deles de pescadores de peixes para pescadores de homens. Os apóstolos foram alvo, como Cristo também havia sido, da inveja das autoridades religiosas. E por isso tinham sido presos. Eles aguardavam um interrogatório e um julgamento. E estavam sob constantes ameaças. No verso 17 e 18 nós vemos isso. Eles estavam presos, aguardando uma resposta, uma solução. E no verso 26 a 28 nós vemos as ameaças às quais eles estavam constantemente sendo apresentados. Que atitudes nós tomaríamos nessa condição? Se nós vivêssemos nesse clima de oposição e perseguição tão hostil, como nós nos comportaríamos? É bem possível que a maioria dos cristãos do Brasil já não sofra mais nenhum tipo de perseguição como essa dos apóstolos. Ameaças, prisões, julgamentos pela sua fé e pelo seu testemunho, como ocorreu naquele tempo. Entretanto, também não podemos dizer que nós vivamos numa sociedade aberta às propostas e demandas do Evangelho de Jesus Cristo. Pelo contrário, o nosso século se caracteriza pela perseguição velada aos servos do Senhor, com políticas que vão de encontro com as verdades da palavra de Deus. O pluralismo, o sincretismo, o relativismo da ética e da moral da sociedade, um cristianismo que muitas vezes vai se amoldando e assume rapidamente contornos da direção de uma sociedade totalmente perdida, quando devia ser uma luz para o mundo, tem se tornado uma lâmpada apagada. Esses e outros mais são elementos que nos oferecem também resistências, lutas, perseguições, a igreja que se dedica de maneira séria a viver a missão de forma plena e constante. Nós não podemos esperar nunca, meus irmãos, que a sociedade vai simpatizar com a nossa fé. Nós não podemos esperar nunca, meus irmãos, que a sociedade apoie a causa evangélica. E quando eu digo evangélica, digo verdadeiramente evangélica. Não uma fé evangélica de visões, de milagres, uma fé evangélica de efeitos especiais da fé, uma fé evangélica de shows, de campanhas miraculosas, de dinheiro, uma fé evangélica que passe pela mudança de caráter, pela humildade que é fruto e evidência de alguém que é salvo por Jesus Cristo. Nós não pertencemos mais a este mundo. E por isso, como o próprio Cristo também não pertencia, e diz lá em João 17,14, eu não sou deste mundo como eles também não o são. Por isso enfrentamos perseguição, por sermos diferentes. Embora a oposição oferecida pelo mundo, meu irmão e minha irmã, seja permanente, não cessa, ela pode assumir características bem próprias, dependendo do contexto histórico, filosófico e político em que nós vivemos. No tempo aqui de Pedro, de João, de Tiago, dos apóstolos, foi uma perseguição direta de lançarem os discípulos de Cristo em cadeias. No nosso tempo pode ser muitas vezes sutil, através de manifestações sociais. Isso não nos permite que em nenhum momento enfrentemos a timidez, o medo ou o enfraquecimento, nos tornando apáticos para com a missão que Deus nos deu. O Evangelho veio das arenas e sobreviveu. O Evangelho experimentou as cadeias e até lá Cristo tem levantado os seus servos ao longo da história. E nós precisamos reconhecer
que a oposição à fé é uma realidade constante, não apenas daquele tempo. É só reconhecendo isso e tendo consciência disso que nós vamos conseguir avançar no nosso propósito de encher o mundo com a doutrina de Cristo, pregando nesse nome. Segunda realidade, para encher o mundo com o evangelho de Cristo, além de ter consciência disso, meus irmãos, nós precisamos ainda confiar de forma plena na vontade e na ação do nosso Deus. Reconhecer a oposição, enfrentá-la, como vimos no ponto anterior, e não nos acomodarmos a este mundo, é uma demonstração visível de confiança no Senhor. O fato de Deus haver, aqui nesse episódio que lemos, libertado sobrenaturalmente os apóstolos da prisão, não pode ser visto como sendo o elemento que gerou confiança no coração deles. Lá no verso 19 e 20, veja comigo, o que diz o texto? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles tinham acabado de ser presos. O anjo vai lá, solta eles para fazer o quê? Para eles se esconderem rápido na casa deles e não falarem mais para não serem presos novamente? Deu expressa ordem para eles, ide, voltem para o templo e digam ao povo as palavras desta vida. Porque a tarefa era urgente, inadiável, intransferível. Mas não foi isso que gerou confiança no coração da igreja. Certamente, o cuidado sobrenatural de Deus ainda permaneceria com os servos do Senhor naqueles dias, como permanece até os dias de hoje. Mas Jesus continuaria fortalecendo a sua igreja, mesmo que eles tivessem sido mantidos no cárcere, como ocorreu também em outras ocasiões ao longo de toda a história da igreja. Eu já vi gente pregando nesse texto dizendo assim, olha, tá vendo? Deus nunca deixa o justo padecer uma dificuldade. Mas esses mesmos que foram presos e soltos aqui por causa desse propósito, mais tarde seriam mortos. Como muitos outros jogados nas arenas que vimos na foto anterior. Não é o fato de o livramento de Deus acontecer de uma maneira tão miraculosa que vai nos fazer confiantes na plena vontade de Deus. É sabermos que o seu propósito se cumpre, seja para nos livrar, seja para permitir que nós padeçamos. E isso deve nos encher de alegria. Morrer por Cristo é um grande privilégio de poucos homens na história da humanidade. E hoje não tem gente como tinha antigamente disposta a sequer ser preso por causa do evangelho, quiçá entregar sua própria vida. Embora a confiança na ação de Deus, meus irmãos, faça parte da essência da fé cristã, é preciso vermos o ato de libertação aqui dos apóstolos como um sinal da ação de Deus e do seu poder na vida da igreja para que o evangelho continuasse avançando. Sem dúvida alguma, foi um sinal que fortaleceu a fé e a confiança da igreja. Mas quando nós investimos as nossas vidas e os nossos recursos, o nosso tempo para encher o mundo com a doutrina de Cristo, Deus vai exigir de nós uma postura de confiança plena, mesmo quando Ele diz não, mesmo quando Ele diz espere, mesmo quando Ele toma providências na nossa vida que a gente não concorda. Exercer essa fé confiante como igreja é uma missão no meio de uma sociedade que se opõe, mas também é uma prática que deve ser exercitada por quem crê em Cristo com fé plena, sem exceção, não colocando só a pontinha do dedo, mas mergulhando de cabeça. Não é uma missão só daqueles que são chamados para serem missionários, é uma missão de todo servo fiel de Jesus, espalhar a doutrina dele pelo mundo. E para isso é imprescindível confiar de forma plena na vontade e na ação do nosso Deus, porque Ele faz
concorrer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É justamente na vivência pessoal e comunitária dessa fé em Deus que nós podemos, passo a passo, dia após dia, agregar mais um pouco da doutrina de Cristo aonde nós estamos. Seu papel não é vir pregar na igreja, seu papel é pregar no seu bairro, o seu papel não é vir pregar para crente, é para falar do amor de Deus para os perdidos. Seu papel não é engordar espiritualmente com muito alimento, mas é recolher aqui para levar por esse mundo afora. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando na nossa missão. A confiança plena, meus irmãos, ela está calçada em saber que Deus usa os seus planos para um propósito específico, a glória do seu nome. Aqui ele libertou os apóstolos miraculosamente, como vemos no texto, no verso 17 e 18. E 19. Mas, um tempo mais tarde, você vê Estevão sendo martirizado. Você vê Tiago ficando preso e não recebendo a resposta que eles pretendiam. E a igreja continuou sendo alimentada na oração e na confiança do Senhor. Para encher o mundo com a doutrina do Evangelho, é preciso ainda, meus irmãos, sabermos a clara proclamação do Evangelho, que é o fundamento para a igreja. Leia comigo esse ponto, por favor. A clara fundamentação do Evangelho é fundamental para a igreja. Ao serem libertos da prisão, o anjo os instruiu, no verso 20 e 21, a dizer ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Eles claramente não se intimidavam com a prisão. Antes eles exerciam uma fé confiante, que vimos no ponto anterior. E essa fé confiante impulsiona o servo de Deus para proclamar, não a si próprio, para proclamar não as suas convicções, mas para proclamar o Evangelho, que é fundamental para a igreja do Senhor. Nós vemos essa atitude por parte dos apóstolos, quando novamente interrogado pelos sacerdotes, no verso 30 até 31, eles não se mostram arrependidos de pregarem a Cristo. Além disso, eles não se omitiram a se apresentarem como testemunhas oculares de tudo o que Cristo havia feito. No verso 32, eles dizem que viram com seus próprios olhos. Eles se colocaram à frente da igreja de forma obediente, tornando a igreja primitiva, dentre tantas outras coisas, uma igreja proclamadora. Foi em meio a uma proclamação coerente, redentora e esperançosa que a igreja encheu Jerusalém com a doutrina de Cristo. E somente hoje poderemos promover o enchimento da terra com a doutrina de Jesus quando estivermos pregando a sua palavra. Eu posso fazer, e durante esses períodos políticos, muitas igrejas deixam-se influenciar pelos assuntos da moda, falando sobre temas gerais, porte de arma, por que o crente isso e aquilo, por que o homicídio, por que a pena de morte, e não falam da graça que salva, não falam da doutrina que muda a vida do homem. E perdem seu tempo e grandes e ricas oportunidades de promoverem diálogos transformadores, fazendo discípulos e trazendo para cá, para o contexto da fé, admiradores da fé, e não gente interessada em amar a Jesus. Não podemos nos resignar, meus irmãos, a um relacionamento silencioso com o mundo. A mesma forma que não podemos nos misturar com eles, não podemos também nos alienar do mundo. É preciso que nos relacionemos com ele de maneira transformadora,
como aqui os apóstolos fizeram, proclamando o evangelho, testemunhando as autoridades de Jerusalém, no contexto aqui do Sinédrio, sobre a obra de Jesus. Não basta que a nossa proclamação seja exclusivamente verbal. Isso também é muito importante, porque a torna insuficiente. A proclamação verbal precisa estar sempre acompanhada por uma ação de serviço e diaconia ao ser humano, como demonstração do amor redentor de Deus. É o que está no verso 12 até 16. Os próprios apóstolos agem dessa forma. Pregação e serviço numa missão que nós podemos chamar de integral. O que eles faziam nos versos de 12 a 16? Releia comigo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Serviço, cuidado com pessoas, cuidado de gente. Esse fato, essa união, torna a proclamação do evangelho profunda para aquelas pessoas que o experimentam. E isso contribui para que o mundo seja cheio da doutrina de Cristo, não apenas na mente, mas também no coração. Pregação e serviço são elementos parceiros, inseparáveis da vida de fé e missão da igreja. E em quarto e último lugar, meus irmãos, vai passar. Para encher o mundo com o evangelho ou com a doutrina de Cristo, é preciso o quê? Passou. Exige-se de todos nós uma atitude franca de obediência a Deus e não aos homens. Não se trata de uma tarefa de uma pessoa. Não é uma tarefa de uma equipe ou de uma família. É uma vocação compartilhada por todos os que creem de Jesus e se chamam igreja. Nós estamos falando da igreja na sua totalidade, como aquele povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. A igreja é chamada a proclamar na sua totalidade a mensagem de Cristo com obediência a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos falando da igreja como um todo. E nesse sentido, as constantes vocações individuais que surgem no nosso meio para pastores, para presbíteros, para evangelistas, para mestres, elas tendem a tirar o nosso foco da nossa responsabilidade, que todos nós igualmente temos nos mais variados ministérios e serviços da igreja do Senhor. A resposta dada pelos apóstolos quando o sumo sacerdote os interrogou foi muito significativa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu não disse para vocês pararem de espalhar essa doutrina por Jerusalém. Mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Antes importa obedecer a Deus. Quando nós centralizamos, meus irmãos, a nossa obediência em Deus e na sua santa palavra, essa atitude nos qualifica para os diversos empenhos missionários que nós podemos desenvolver para encher o mundo com a doutrina de Cristo. E tudo isto começa por obedecer a quem? Obedecer a quem? A Deus. Não seguindo o padrão dos conceitos e dos procedimentos de uma sociedade corrompida.
Por isso, só será possível impactar o mundo todo e todos os segmentos da vida humana, dos mais ricos até os mais pobres, quando obedecermos completamente ao Senhor, com tudo que somos e temos. Quando a vida nossa, pessoal, eclesiástica, espiritual, profissional, familiar, estiver absolutamente rendida a Cristo, com humildade e obediência. A nossa dedicação em estudarmos humildemente e seriamente a palavra de Deus produz em nós um conceito cristão que é capaz de solidificar a nossa fé e a missão na nossa vida enquanto igreja. Mas obedecer a Deus é maior que isso, porque implica em conhecê-lo e saber quais são os seus princípios, quais são os seus valores, agindo como Deus agiria, chorando pelas coisas que desagradam o Senhor, vivendo pelas coisas que Deus vive e nos sacrificando por aquilo que importa no contexto de obedecermos ao nosso Deus. Mas para obedecermos a Deus, você não pode ler a sua Bíblia um dia e passar uma semana sem ter contato com ela. Para obedecermos ao Senhor e termos um relacionamento redentor com Ele, íntimo, você não pode orar só quando der vontade. Você não pode vir à igreja só de vez em quando. Você tem que nutrir um relacionamento sincero, honesto e profundo de caminhar com pessoas que também têm esse sentimento no seu coração. Obedecer a Deus tem sido o grande diferencial da igreja na história. Porque enquanto no passado homens e mulheres morriam por causa do Evangelho, hoje temos visto muitos se esconderem por trás de capas de fé que só servem aos domingos para virem à igreja e durante a semana não se comportam como servos de Jesus. E aí realmente vemos esses números alarmantes do nosso país. Mas se queremos encher o mundo com a doutrina de Cristo, precisamos exigir de nós mesmos uma atitude de obediência a Deus. Será que é a pilha? Passe para mim, por favor, meu irmão. Alguns pontos para a nossa discussão. Pode passar. Primeiro, que passos nós precisamos dar para buscar nas Escrituras os fundamentos para a nossa proclamação no mundo? Nós vimos aqui 4 passos importantes com base nesse texto. Nós devemos entender, em primeiro lugar, que é preciso reconhecer a oposição constante à fé. Nós não podemos reclamar disso, deve ser motivo de gozo para o crente, de alegria, ser perseguido por causa do Evangelho. Segundo, confiando de forma plena na ação e na vontade soberana de Deus, que vai nos livrar quando quiser, mas vai sempre fazer com que a sua vontade concorra para a glória do seu nome. Terceiro, entendendo que o fundamento da igreja que enche o mundo com a doutrina de Cristo é a palavra, a proclamação do Evangelho. E em quarto e último lugar, exigir de nós mesmos uma atitude de obediência e de submissão à palavra de Deus. Quais as implicações dessa obediência a Deus em nossos dias? São muitas. Poderíamos pensar aqui de repente em perder o emprego. Poderíamos pensar aqui de repente em sermos malquistos em nossa família. Poderíamos pensar aqui em perder oportunidades de ganharmos dinheiro ou de angariarmos bens. Quantas coisas se afastam da vida do crente quando ele decide obedecer a Deus? Tirar uma carteira de motorista mais rápido, que vai ter que fazer mais de uma vez, porque tem um compromisso com a honestidade, não é? Sobrar menos dinheiro no mês, porque eu tenho um compromisso com o Senhor de contribuir com a sua obra.
Ou quem sabe ser taxado de antiquado pelos meus vizinhos porque eu crio os meus filhos na disciplina do Senhor. Tudo isso são ônus de quem decide obedecer a Deus. Mas a palavra nos diz que aqueles que forem fiéis até a morte, ser-lhes-á concedida a coroa da vida. É o galardão que nós devemos almejar e não as coisas dessa terra. E em terceiro lugar, de que forma nós estamos respondendo a essa vocação missionária de encher o mundo com a doutrina de Cristo? Vocação essa dos 12, depois transmitida a Paulo, a Barnabé, com as suas viagens missionárias que vimos na semana passada, enchendo o mundo com o Evangelho de Cristo. Nós podemos também, meus irmãos, marcar a nossa história se decidirmos de maneira convicta nas nossas vidas obedecermos somente ao Senhor e somente à sua palavra. Que Deus nos abençoe, queridos. Pode passar? E que nós possamos ter as nossas vidas desafiadas para, desde hoje, cada vez mais lutarmos pela causa do Evangelho, enchendo o mundo com essa doutrina tão maravilhosa. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar nosso culto de hoje com uma oração. E eu gostaria de pedir que o microfone, Lindomar Melo, vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo nosso culto de hoje e nos despedindo na paz de Cristo Jesus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos abençoar com a Tua palavra.